Voltamos a discutir o impasse do MSLT em Bauru, que se insere numa discussão maior sobre o parcelamento do solo urbano. E quem vai aprofundar essa questão é o urbanista e professor da Unesp, José Chaides Alves. Chaides, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Chaides, nós vimos na reportagem que os integrantes do movimento, eles falam que são terras que não têm a posse regulamentada, essas terras que eles ocupam. São alvos de grilagem. Já os proprietários, já o representante dos proprietários, que conseguiu a reintegração de posse, afirma que são terras regulamentadas, que eles têm a matrícula. Falando de uma forma geral, esse processo de ocupação, eles estão de todo errados, os integrantes, em falar que foram sim terras que foram griladas, depois foram sendo revendidas, passadas para frente. Foi um processo que realmente ocorreu aqui em Bauru? Olha, não pegando a situação específica de onde eles estão, mas a região e Bauru tem casos concretos que mostram que esse processo no passado, ainda no século XIX, você tem várias situações de conflitos sobre a terra em Bauru. E esses conflitos foram sendo resolvidos, pacificados pela justiça ao longo do tempo. É bem por aí. Nós temos um caso assim que eu acho que os gestores públicos conhecem muito bem, que é o caso aqui do Jardim Nicéia. Uma demanda entre as famílias que chegaram em Bauru e que se diziam donas e que existem conflitos até hoje, né? Mesmo as pessoas tendo ocupado aquelas terras, e acho que ali já tem direitos consolidados, inclusive, que o Estatuto da Cidade coloca, a possibilidade do uso capião especial urbano e outras medidas que vêm sendo tomadas com outros instrumentos. Independentemente da legalidade ou não, para a Justiça essa questão está pacificada porque as liminares estão sendo concedidas de reintegração de posse. Daqui a um mês, se eles não conseguirem recorrer dessa decisão, eles vão ter que deixar essas áreas. E são 2.500 famílias, um impacto social muito grande, para o município. E você acredita que esse seja um problema do município? É a cidade de Bauru que tem que resolver? E quais são os caminhos possíveis para resolver esse impasse? Olha, não só de Bauru, eu entendo que provavelmente muitas dessas famílias nem sejam aqui do município, e talvez tenha um conjunto que seja. Mas independente disso, o Estatuto da Cidade, ele trata dessa questão do direito à habitação de uma forma ampla, e que é dever dos municípios resolver. Não só do município, mas do Estado, por exemplo. Isso aí eu entendo que, no mínimo, deveria ter uma ótica regional. O Estado também deveria ser chamado, assim como a União, para poder resolver uma questão que é básica, uma questão do direito à habitação, do direito de moradia. Ali você tem crianças, você tem jovens, você tem senhoras, idosos vivendo com isso, e não é porque eles querem, é porque há uma carência, uma necessidade social que não foi atendida. E no âmbito regional, talvez isso pudesse ser distribuído, Claro, lembrando que essas famílias devem ser abrigadas, devem ter os seus direitos respeitados, mas não só o direito à moradia, o direito à educação, o direito a trabalhar, o direito ao lazer, Então, isso deveria fazer parte de uma forma mais ampliada, e o Estatuto da Cidade fala disso, de toda a consolidação do direito que as pessoas possuem. Agora, em parte, cabe ao município, sim, defender esses direitos de moradia das pessoas. Há dispositivos no Estatuto, no plano diretor, que permita a concessão de áreas do município diretamente para essas pessoas? Há. O que nós temos carência em Bauru, e eu venho debatendo isso há muito tempo, é que esses direitos não foram consolidados. Então, eu entendo assim, por exemplo, que não só essas famílias, mas os políticos, as pessoas que têm conhecimento e que defendem isso, deveriam estar buscando regulamentar esses instrumentos. Então, por exemplo, o plano de Bauru está para passar por uma revisão, até onde a gente está sabendo. E era um momento de a sociedade definir da forma participativa quais são os locais da cidade que a moradia social, até para contemplar
parte ou todo dessas famílias deveriam ser distribuídas, ser organizadas e definir as novas EIs, né, um instrumento jurídico territorial chamado Zonas Especiais de Interesse Social, onde essas famílias pudessem ser abrigadas. E isso não tem a ver diretamente com a propriedade da terra. Uma vez definido de uma forma coletiva aonde seria a colocação dessas pessoas, até mesmo no próprio local que elas estejam hoje assentadas, ou ocupando esses locais, aí você tem outros instrumentos para discutir como conquistar essas terras de forma direta ou por desapropriação pelo Estado, pela União, ou também como compensar os proprietários. E são vários instrumentos que Bauru até hoje não soube consolidá-los e regulamentá-los. Eu vou citar aqui alguns, né? Por exemplo, o primeiro é o direito especial de uso, quer dizer, na medida que você define esses locais, as pessoas que estejam ali, elas ganham um direito de que, enquanto não tiver um local correto, bem feito, juridicamente procedente, né, elas não devem ser expulsas, no mínimo isso, né, até que se resolva a situação jurídica da habitação e tudo mais. Você tem um instrumento chamado consórcio imobiliário, que é totalmente em parceria entre o poder público e a iniciativa privada, os donos da terra, onde a prefeitura pode entrar com infraestrutura, né? Não só a prefeitura, mas buscar recursos do Estado, da União, para fazer infraestrutura nesses terrenos, e aquele investimento que a prefeitura fez, mais a valorização que ela gerou naquilo ali, ser retornada para o município em lotes. Ou seja, a prefeitura não gasta com desapropriação de terra para resolver esse impasse. E os proprietários ficam com uma terra já com infraestruturas valorizadas, que elas também poderão vender e colocar no mercado, na sua parte. Existem instrumentos como a transferência do direito de construir, que também permitiria que, mesmo num local como este que as famílias estão ocupando, os proprietários fossem compensados, né, por potencial construtivo, ou no próprio local, em parte desses terrenos, ou em outras regiões da cidade, em outros terrenos que a prefeitura no plano definisse, e que aquele espaço, aquele potencial construtivo utilizado pudesse ser multiplicado por 2, por 3, no sentido de incentivo aos próprios proprietários. E mais uma série de outras possibilidades que desmistificaria essa ideia de que há um impasse absoluto dessas questões, mas precisa ter vontade política com a defesa desses direitos de moradia dessas pessoas. Tá certo, Chaydes, muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Eu que agradeço.